Olá, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui dando início a mais um podcast do Oncoguia, o nosso Conversas que Informam, que Inspiram e que Transformam. Eu sou a Luciana Holtz, eu sou fundadora e presidente da ONG Oncoguia e eu espero que você fique aí comigo, porque eu tenho hoje aqui, mais uma vez, um convidado para lá de especial. Então, a gente está aqui tendo a oportunidade dessa nossa primeira temporada de trazer, né, pessoas muito envolvidas no cenário oncológico, muito envolvidas nesse cuidado do paciente com câncer. E hoje quem está aqui comigo é o Dr. Crispim. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Lu. Prazer estar aqui. Enorme prazer. Eu não vou te apresentar para os meus convidados. Eu vou pedir para você dizer para mim como é que você gosta de se apresentar. Olha, eu gosto de me ver como sou um médico, né? Eu sou mineiro, médico, moro aqui em São Paulo, sou médico geriatra paliativista. Desenvolvi a minha carreira dentro dos cuidados paliativos. As áreas que eu tenho mais como paixão de estudo e de pesquisa são as áreas de comunicação humana e de gestão na área de cuidados paliativos. Muito bem. Então, você vai me ajudar a explicar aqui para as pessoas. O que que é um médico geriatra? E mais do que isso, né? O que que um paliativista faz aqui no podcast do Oncoguia? Olha, eu acho que todos os espaços, né, e o espaço que você produz é maravilhoso, assim, de fala, de escuta, né? Todos os espaços possíveis que a gente puder difundir a boa informação, eles são muito bem-vindos. O cuidado paliativo no Brasil, ele é uma necessidade enorme, assim como em todo o mundo. Eu diria que talvez o Brasil mais do que muitas partes do mundo, e ao mesmo tempo ele é muito mal difundido por conta da desinformação. Então, eu talvez acredite que você tenha me chamado para a gente espalhar boa informação. Muito bom, muito bom. Então me ajuda. Vamos explicar para todo mundo o que é cuidados paliativos. Acho que a forma mais simples que eu gosto de colocar isso, independente se é ambiente acadêmico, se o ambiente é de leigos, ou se eu estou falando diretamente para os pacientes, é dizer que o nosso tempo ele é muito valioso. Nosso tempo de vida, o tempo do profissional, o tempo do paciente, nós todos, né? O nosso tempo é muito valioso. Então a gente não merece sofrer mais do que aquilo que já está previsto para nós. Então, quando a gente convive com uma doença que pode ameaçar a vida, a gente vai ter essa doença causando sofrimento no nosso corpo, porque ela dói, porque dá falta de ar, porque tem o sintoma, tem que fazer exame. Ela tem o sofrimento do tratamento, que a gente não vai fazer um tratamento oncológico para divertir, a gente sabe que tem um sofrimento agregado aí. A gente tem um sofrimento psicológico, porque a gente não esperava tudo isso estar acontecendo, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, então tem um sofrimento existencial, a família sofre. Qual que é a função do cuidado paliativo? Ajudar as pessoas que convivem com doenças ameaçadoras à vida, doenças graves ou de longo período, a terem uma vida com o mínimo de sofrimento possível. Então, que ela vai ter que passar pelos tratamentos, enfim, mas que ela não tenha um sofrimento a mais. Então a gente auxilia o tratamento oncológico, fazendo que as pessoas possam ter a vida mais normal possível. Essa é a forma mais, talvez, simples de explicar. E como a gente não sofre só do corpo, a gente sofre psicológico, social, a gente não é só o médico que cuida. Então é uma equipe multiprofissional. Tá. A gente sabe que a gente está falando aqui de inúmeros desafios. A gente, obviamente, tem, no mundo do câncer, a gente tem todas as questões envolvidas com acesso, com, obviamente, desinformação, e acho que as duas coisas se somam muito, né? Então, tem desde dessa questão, quando a gente começa a falar de cuidados paliativos, das ideias erradas que as pessoas têm, de preconceito e que se conectam com, é a hora que fala cuidados paliativos, as pessoas tendem a conectar imediatamente com cuidados de final de vida, então queria muito que depois você desmistificasse um pouco isso, explicasse essa questão. Eh, mas o que que
Como que você vê hoje que está a inserção do médico paliativista, ou pelo menos desse olhar, né, mais integrado que vem junto, né, com essa formação do cuidados paliativos hoje na oncologia? Como é que você avalia isso hoje? Eu gostaria de colocar, porque eu já tenho um tempo aí de carreira, né? Muito melhor do que ontem, muito pior do que amanhã, Tá, né? Eu acho que temos um caminho pela frente. o paliativo ele enfrentou o Carlos Castanheda, ele fala sempre no livro dele A Erva do Diabo, ele coloca assim, os inimigos do homem de conhecimento. E aí eu falo que o paliativo ele enfrentou alguns desses inimigos. O primeiro inimigo é o medo. Então, não é o momento ainda, é aquela coisa de ainda tenho muito a fazer pelo doente, ou seja, ele naturalmente manifesta a visão preconceituosa que é pelo medo mesmo que ele tem, porque ele é o novo para ele também. Então, se a gente pegar um tempo atrás, a gente ainda ouvia muito isso por parte do oncologista. E aí a gente vem para um equilíbrio, que é o que a gente espera chegar posteriormente, e a gente tem um outro inimigo do homem de conhecimento, que é o excesso de coragem, que é o eu já faço. Esse Tá. o eu já faço, ele coloca em risco a segurança do doente também, da família dele. Porque não é pelo fato de eu cuidar de um doente oncológico que eu sou oncologista. Não é pelo fato de um colega cuidar de um doente que tem demandas de cuidados paliativos que automaticamente ele consegue fazer todos os cuidados Ah, especializados. Ele consegue fazer ações específicas, sim. prognóstico, comunicação, sintomas, mas o cuidado paliativo ele é uma formação especializada também, assim como é a oncologia. Então, eu acredito que é por isso que nós estamos nesse ponto. Super importante. Mas se a gente for pensar, existe um momento ideal e existe um momento possível de que o cuidado paliativo deveria entrar na vida de um paciente com câncer? De uma forma também simples, que eu acho que é função nossa simplificar, como o cuidado paliativo ele está especializado em prevenir e tratar sofrimento. Qual é o guia para a gente chamar um especialista em sofrimento? É o Hum, sofrimento. Então, quem que vai falar isso para nós? É você que é o paciente, que vai ditar isso. Obviamente que a gente tem critérios clínicos pelo estágio da doença, mas eu já tive doentes, né, que tinham doença precoce e grau de sofrimento muito grande, e a gente conseguiu fazer uma intervenção boa, mesmo um doente curativo, ou seja, com um tratamento curativo. E o que a gente fez no final das contas? Ele tinha duas opções: conviver com o câncer, fazendo a quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e não fazendo as coisas dele que ele queria, ir no show, sair de casa, comer uma comida legal, dançar, ou ele pode fazer muito mais essas coisas se ele tiver com sofrimento mais controlado. Então a gente consegue trabalhar junto e é super legal quando trabalha junto. Me dá um exemplo, vai. Você deu um exemplo bom agora, né, de um paciente que não necessariamente estava numa fase mais avançada, porque o que a gente tem visto mais das discussões é que se a gente obviamente não tem nem profissional suficiente para oferecer o cuidados paliativos desde o momento que o câncer chega, que no momento, por exemplo, ou que a doença avança, ou que existe uma recidiva, ou que ela já está numa fase avançada, a gente fizesse de tudo para a partir dali, pelo menos, existir, mas você já está trazendo um outro olhar, que é independente de estágio da doença, o olhar é para o sofrimento. Mas me dá exemplo, vamos tentar deixar mais facinho, assim, de que sofrimento a gente está falando? Por exemplo, de um sinal e sintoma, de uma dor presente por conta do câncer. Excelente pergunta. Eu gosto de exemplificar que existe a competência mínima de cuidados paliativos que todo profissional deveria ter, mas ainda não teve. Hum, Então, não só na faculdade, como na residência médica de oncologia, por exemplo, todo colega deveria ter uma formação mínima que capacitasse-o em fazer uma boa avaliação prognóstica detalhada. Então, essa avaliação prognóstica classificar esse doente em fase de doença de forma adequada para que os tratamentos sejam proporcionais à fase da doença, fazer uma boa comunicação. Isso envolve não só comunicação de más notícias, decorar uma formulazinha de como comunicar, isso aí coisas de 20 anos atrás. Hoje a gente está falando muito mais de atitude, né? Treinar atitude é treinável.
E fazer um controle mínimo de sintomas. Tudo isso aqui pode ser feito pelo oncologista, então a gente tem um paciente que está acompanhando ali no consultório e ele tem feito esse pacote básico. Quando esse pacote básico não surte o efeito necessário, e qual que é o efeito necessário? Quem fala o efeito necessário? O sucesso? O doente. Olha, não está legal. Não está legal para mim, eu não estou conseguindo fazer minhas coisas, essa dor, o meu remédio melhorou a dor de 10, foi para 4, uma dor 4, uma pessoa fica muito incomodada ainda. Nossa. A meta sempre tem que ser um controle ideal, né? Então, uma vez que o colega perceba que nenhum desses 3 pontos ele não consegue avançar, e está tudo bem não avançar, porque ele tem um arcabouço enorme de atividades de oncologia para Sim. fazer, ele precisa de um especialista. Então, ele acionar o especialista, e isso, de forma alguma, tira ele do cuidado. Ele inclui uma pessoa ou um grupo de pessoas a mais que vão ajudar para que ele possa continuar entregando a oncologia de excelência. O que essa ideia de querer ter um corte, ela tira muito doente que precisava do acesso. Porque muito doente que está precisando, às vezes a gente quer ter um corte claro só por fase de doença. Então, por exemplo, é aquele doente assim, esse doente tem um performance status muito baixo, Tá. ele já está ficando mais tempo dentro de casa, parando de comer, caquexia mais avançada. Aí aqueles casos que, obviamente, já era para estar recebendo cuidado paliativo. Então, às vezes, a classificação que a gente está buscando de quando começar, muitas vezes é aquela classificação que quando você tem, ele já era para estar, né? Então, se o guia é o sofrimento, a gente precisa cuidar do sofrimento e não tem nenhum sofrimento que é secundário a tratamento de doença. A pessoa quer curar, sim, todos nós, mas ele quer curar com o sofrimento que ele já vai passar sem desperdício de vida, porque o tempo é precioso. Muito bem. Você acabou de sair da presidência, né, da NCP, da Sociedade Brasileira, né, que lidera aí os cuidados paliativos no Brasil. O que que você, eh, conta aqui pra gente de principais prioridades e desafios hoje pra gente, obviamente, ampliar o trabalho, desmistificar, garantir, obviamente, que o trabalho esteja mais acessível para todo mundo? Olha, você até falou, né? Falta profissional. Acho que falta, sim, profissionais. É importante sempre colocar que a gente tem um déficit enorme de profissionais, mas falta, acima do profissional ainda, o posto de trabalho para ele trabalhar. Hoje, tem muitas pessoas formadas em cuidado paliativo, inclusive com título, né, de área de atuação, para a área multi, título de especialista, né, Que não tem que onde está trabalhar? trabalhando em centro cirúrgico, está trabalhando numa clínica médica. A gente tem que olhar com um olhar muito claro para a multiprofissionalidade e entender que hoje muito se fala que tem, às vezes porque quer colocar que esse serviço, esse determinado hospital tem o serviço de cuidado paliativo, aí você pergunta assim, existe a demanda, porque a gente já sabe, aí você pergunta, mas o fisioterapeuta, o psicólogo, então ele trabalha na equipe de cuidados paliativos? Você fala assim, então, ele é o psicólogo da UTI, mas ele é emprestado aqui. O médico é um oncologista que fez pós em paliativos e que, como ele gosta muito, ele vem aqui. Então, a gente precisa olhar de frente para o problema. Nos 2 anos que a gente teve a oportunidade de estar, né, na gestão, a gente conseguiu ver um crescimento grande, conseguiu sair de 1 ano de residência para 2 anos de residência médica de cuidados Olha, paliativos. Foi uma luta enorme, mas foi muito emocionante também quando foi aprovado, porque tinha 53 competências e essas competências de forma alguma conseguiam ser isso é cumpridas em isso um é ano. isso é MEC? Isso é uma conquista que consegue aonde essa mudança? Isso. Aí a gente tem na Comissão de Residência Médica, Comissão Nacional de Residência Médica, para aprovar, ela é formada por várias entidades, dentre elas o Conselho Federal de Medicina, o MEC, né? E eu lembro que foram uma série de reuniões e a gente começou essa reunião perdendo, né? A gente começou essa reunião perdendo, muita opinião contrária, não, paliativo não precisa, mas ao final a gente conseguiu virar e foi aprovado os 2 anos, que é talvez o último estágio antes da gente ser especialidade. A gente é área de atuação na medicina. A gente teve a conquista
Mas existe a vontade de virar especialista? Precisa, a gente precisa Ah, ter, né? Na América do Sul, a gente é talvez, ah, mas um então, dos então existe um pouquíssimos caminho para países que chegar não lá tem. também. Existe, a gente Tá. está próximo, o que eu gosto de dizer, às vezes a gente está tão próximo e tão distante. A gente cumpre todos os requisitos para ser uma especialidade. Conforme a lei no Brasil, a gente cumpre todos os requisitos. Agora, falta alguns pequenos passos para a gente chegar lá, né? A gente teve conquista de cuidados paliativos no currículo médico, né? Então, isso, resolução pelo MEC, publicado. A gente teve a especialidade na área de enfermagem, conquistou a especialidade, teve conquistas. E do último ano para cá, a gente viu uma movimentação muito forte, né? Que foi até maior do que quando a gente estava, uma movimentação de caráter mais popular, que vem trazendo a gente para aquilo que é a grande conquista, que é a política pública, né? Política Porque Nacional de Cuidados Paliativos. Exatamente, porque o que a gente está falando aqui tudo é basicamente dizendo o seguinte: cuidado paliativo, apesar de ter um viés de sustentabilidade e o sistema de saúde precisa dele para sobreviver no futuro, ele é um cuidado que ele exige investimento. Sim. Tem muita gente precisando, existe a necessidade de se criar os postos de trabalho, a disponibilidade de medicamentos, os veículos para fazer o cuidado domiciliar, Sim. ou seja, tudo isso envolve investimento. E investimento só vai vir com a política pública. Então, todos estamos de dedos cruzados, né? Eu espero que dê certo e parabenizo todos os movimentos que aconteceram junto também com a Eu vi NCP. uma notícia ontem de alguma coisa que Isso, caminhou que para uma foi aprovação. exatamente, né? Então, acho que eu falo assim, o que eu gravei foi assim: quando a gente gravou esse podcast, É. ainda não tinha. Pode ser que no dia que a pessoa Sim. escutar já tenha Sim, sim, política. sim. A política é o primeiro passo, porque aí depois a gente vai precisar de muita ciência, É. experiência para como direcionar esse recurso, né? Não, e outra coisa que você falou, tem que ter orçamento. Exato. Porque né, a política tem um papel importante para já prever um orçamento para que no momento de implantação de todas as regulamentações, que a coisa realmente possa entrar em prática, isso esteja minimamente previsto, né, Crispim? Eu acho que está caminhando para algo legal, né? O pessoal tem feito algumas propostas legais e eu torço muito, né? Quando eu comecei a trabalhar com implantação de serviço de cuidado paliativo, no final das contas, lá atrás, eu queria um lugar para eu trabalhar que desse para fazer paliativo de verdade. E a gente desenvolveu um modelo pensando nisso, porque não existia em boa parte dos serviços nenhum tipo de modelo. E ver isso acontecendo agora no SUS, né, é muito bonito e é muito gostoso de ver para quem é paliativista de verdade, né? Bom, teve um dia que você contou, a gente estava junto numa live e eu lembro de você deu um exemplo de uma consulta, do que é uma consulta com paliativista. Conta aqui também. Eu gosto sempre de reforçar que o cuidado paliativo ele é multiprofissional, né? Sempre eu gosto de dizer isso porque o médico sozinho, coitado, né? Mas no geral, né? E a gente pode atender esse doente no setting, né? Domiciliar, ambulatorial ou intra-hospitalar. A maior parte dos doentes que eu vi na vida foi no intra-hospitalar, né? O Tá. doente que muitas vezes não foi reconhecido enquanto estava no ambulatório, ninguém solicitou apoio enquanto ele estava fazendo o tratamento. Então, no caso do paciente oncológico, é comum o paciente começa a perder peso, perder apetite, e o colega fala, o paciente está com depressão. Aí o colega, às vezes até o paciente começa a rebaixar o nível de consciência, já entrando mesmo, às vezes, no final da vida, e aí as pessoas, não, é um caso de delírio, é um caso de choque séptico, é um caso que muitas vezes não vê a causa e discute, entendeu? Não vê a Sim, consequência sim. e discute como causa. Então, no geral, o paliativista, eu gosto de fazer sempre no primeiro dia a avaliação do que mais incomoda a pessoa naquele momento. Às vezes o pessoal quer perguntar tudo da vida da pessoa, a pessoa com dor, né? Então, naquele momento, o que mais incomoda? Vamos resolver isso primeiro. Vai falar dor, né? Exatamente. Não, e dor, a gente tem a dispneia, a falta de ar, que é muito comum também nas pessoas que convivem com doença grave. Então, náuseas, vômitos, né, fadiga. E isso é tratável, a gente consegue ter uma abordagem muito legal em cima desses sintomas, né? Então, no primeiro momento, o que incomoda mais?
Depois a gente tentar se conhecer. Eu falo para os colegas que dentro do hospital nós estamos convivendo com as pessoas. A diferença é que uma está de paciente e outra está cuidando, né? Mas o que nos diferencia do paciente de verdade é só uma linha do tempo, né? Para a maioria de nós vamos morrer por adoecimento, né? Então, dentro do hospital, a gente tem um dever do paciente também conhecer a gente, não só a gente conhecer o paciente, Sim. porque às vezes a gente vai discutir valores. O que é mais sagrado para você? A pessoa nem te conhece, ela vai falar o que é mais sagrado para quem? Para todo mundo? Vai sair falando? Então, é É. importante, Aquilo que é tão único, né, para mim, né? poxa, ela tem que ficar à vontade com você, É. para discordar, inclusive, né? Sim. E aí sair desse papel de paternalista, de estar acima do doente, então é a gente criar um relacionamento ali mesmo. Então, a partir daqui, a gente parte para os ajustes clínicos, controles de sintoma, né? Então, discute sempre com o médico assistente para que a comunicação seja unificada e não haja ruídos, né? E em seguida, a gente desenha um plano avançado de cuidados, né? Que eu gosto de dizer assim, no momento as coisas estão bem. Pode ser que futuramente elas não estejam. É aí que Como você que a fala gente da quer estar prevenção, né? quando a gente chegar lá, Tá. né? Como que você gostaria de ser cuidado quando a gente estiver num momento desse? E tem preferências de todo tipo, né? As pessoas acham que o cuidado paliativo é criar um plano avançado de cuidados, é obrigatoriamente deixar de fazer medidas invasivas. Não tem nada a ver com isso, né? Ou seja, pode ser que aquela medida invasiva seja necessária para o doente, né? E o paliativista é o primeiro a indicar. O que a gente deixa de indicar é medida fútil, medida que é desperdício de tempo de vida. Tá. Ninguém precisa fazer. O Brasil é um dos campeões mundiais de pedido de ressonância magnética, né? E é um dos campeões mundiais de desperdício na saúde, principalmente na saúde suplementar. Sim. Esse desperdício aí foi o sofrimento de alguém. A gente paga muito caro para fazer as pessoas sofrerem, né? E às vezes uma conversa, uma boa classificação, o estudo consegue tirar o desperdício do sistema. A gente cuida do sistema, do sofrimento do sistema, cuida do sofrimento das pessoas também. Então, no geral, o acompanhamento ele é assim, em conjunto e vendo o que é mais importante para a pessoa. E aí exige técnica para cuidar de outros sofrimentos que vão aparecendo ao longo dessa trajetória. Ó, você está trazendo coisas aqui, né, que né, uma das coisas que eu tinha pensado em te perguntar, e acho que a gente já foi falando, é o que não é cuidados paliativos. Mas, de um jeito ou de outro, você traz sempre um olhar, né? Quando a gente está falando de evitar o sofrimento, de prevenir o sofrimento, mas tem aqui o tempo inteiro uma fala de que a gente está falando de morte, né? Assim, você acha que é talvez esse o desafio maior com cuidados paliativos? O quanto cuidados paliativos ficou muito grudado com com cuidados de final de vida, com terminalidade e obviamente, né, o quanto nós enquanto sociedade não queremos olhar para a morte, não queremos, né, lembrar e o quanto isso fica dolorido para todo mundo. Faz sentido ainda ou você acha que a gente caminhou um pouco? Eu acho que anteriormente tinha uma frase que eu ouvia muito, assim, precisamos falar sobre a morte. Isso. Tinha essa frase clássica aí. Eu acredito que a gente está num momento que nós precisamos falar sobre a vida. Uhum. Porque Sobre a cuidado vida que a gente quer paliativo, ter, né? da vida que a gente quer ter, da vida de pessoas que convivem com doenças e que vai ser o normal, É, o novo normal é, de uma sociedade que é, já envelheceu. é. Nós daqui a pouco nós não vamos discutir se vamos ter uma doença, nós vamos discutir assim, qual que é a sua, eu vou te falar a minha, você me fala a sua, Sim. porque todos nós a tendência é morrer por adoecimento, a maioria de nós vai morrer por adoecimento, então que doença que você está tendo aí? Não, eu tô andando com essa, você está andando com qual? Mas mesmo isso, né, Crispim, não é todo mundo que sabe disso. Exatamente. Sabe, eu acho que tem acho que ainda alguns preconceitos instalados que obviamente só atrapalham, que é o que eu sempre falo mesmo do mundo do câncer, né. Hoje a gente fala tanto que o câncer é uma doença muito mais conhecida, muito mais possível de ser tratada, controlada, a paciente vive bem por muito tempo, que é o que você está falando aqui, mas quem sabe disso? É,
Quem sabe disso, sabe? Então eu acho que isso angustia muito. Tudo É, o que você está falando aqui, a grande maioria das pessoas não não sabe, né? sabe. E tem uma raiz aí. Eu gosto sempre de ficar analisando as raízes, né? As causas, né? Se todo mundo já ouviu o médico falar, eu não tenho mais o que fazer pelo É, doente. E quando ele não tem mais o que fazer, eu vou chamar o cuidados paliativos, né? Tem uma raiz aí bem interessante. Na faculdade, ele aprendeu a fazer exame, remédio e procedimento. Ele aprendeu isso aí. Então, ele diante do doente, ele queria ter uma coisa para ele fazer. Ele bota a mão no bolso, ele tem exame, a, remédio e a procedimento. cartinha acaba, né? Quando o sofrimento aumenta, ele fala: vou pedir mais um exame, ou vou fazer mais um remédio, ou vou fazer um procedimento. Isso virou uma prática comum, de medo às vezes. Ele sabe às vezes que o procedimento não vai gerar efeito. Tá, Ele sabe que mandar o doente para a UTI, que aquela nova não quimioterapia precisava. não vai funcionar. Então ele bota a mão no bolso, ele realmente não tem nada, porque a gente não ensinou ele. No livro está escrito diagnóstico, tratamento, e não fala depois do tratamento que deu errado, Acabou não o tem. cardápio, né? Então esse é um ponto. E o outro ponto é que sem financiamento, sem paliativos precoces, o paliativo fica tardio, porque esse colega só vai ter coragem de mandar quando acabar esses três coisas. Então manda-se muito tarde para o cuidado paliativo. E quando a gente chega, está próximo do falecimento mesmo. E tá tudo bem a gente cuidar dessa etapa, porque nós vamos querer ser cuidado nessa etapa Sim, também. também. Eu falo muito que a diferença, às vezes, do paliativista não é que o paliativista só estava lá quando estava próximo da morte, mas ele ficou perto quando as coisas não deram certo. E quando as coisas não derem certo para a gente quer alguém que continue lá, do Sim. lado. Sim. Mas vou voltar na história da gente tentar tornar mais palpável o cuidado, assim. Então, você está falando de, muitas vezes, de manejo de náusea e vômito, de fadiga. Né, assim, pensando num senso comum, eu fico achando que o dono disso continua sendo um oncologista, né? Quando que vira a chavinha, que não é, como que complementa esse cuidado, sabe? Porque claro, hoje a gente defende, assim, a gente sabe a riqueza e o quão potente fica o tratamento e o cuidado desse paciente quanto mais diferentes olhares ele tiver. É mais nessa linha mesmo, sabe? Em que momento que muitas vezes talvez um manejo ali de um sofrimento mais ligado ao tratamento tá na minha mão como oncologista, mas que eu realmente falo: "Não, vem aqui paliativista me ajudar". Eu acho bem interessante sua pergunta, até porque, eh, como qualquer outra especialidade, ela pode aprender uma outra, tá? Eu gosto sempre de dizer isso. Vamos pensar aqui que o médico de família e comunidade, ele aprenda muito sobre hipertensão, ele aprenda sobre insuficiência cardíaca, ele faz um cuidado realmente na atenção primária primordial às vezes, né? Você vai ver que ele entrega muito valor para esse doente. Sim. Porém, observe que se ele for fazer todo o tratamento com todos os recursos da insuficiência cardíaca, daqui a pouco, lá no posto de saúde, só vai ter atendimento de cardiologia. Então, transpondo isso agora para oncopaliativo. O oncologista tem muitas tarefas, muitas tasks, né, que ele tem que cumprir no tratamento de um doente. Não é fácil. Olha o tanto de exame, imagem, marcadores, um monte de coisa que ele tem que fazer. E ele tem que fazer o básico também do cuidado paliativo, porque faz parte da boa prática clínica, saber o prognóstico, a comunicação e o básico de sintomas. Agora, quando esse paciente, ele fazendo o melhor que ele faz, ele começa a perceber que na consulta dele, ele está gastando muito mais tempo fazendo controle de sintomas, comunicação e avaliação prognóstica, ele tá pegando e está espremendo a oncologia dele para fazer uma outra especialidade. Não tem problema ele ser especialista em paliativos. Inclusive, eu conheço oncologistas paliativistas, são maravilhosos, né? Maravilhosos. É legal porque ele já vem com a visão do oncologista, mas, por exemplo, nos lugares que eu trabalho e tal, aí tem lá um oncologista, mas ela trabalha como paliativista, porque ela escolheu naquele horário dedicar a vida dela à prática do cuidado paliativo. Ah, Então, a chavinha é quando uma demanda
de sofrimento, ela começa a ficar muito proeminente dentro da demanda dos objetivos de tratamento. Então, o que ele faz? Ele tira essa demanda para um colega e fala: Douglas, segura esse sofrimento aqui, que eu estou precisando fazer o tratamento oncológico também. E ele passou do nível não especializado, e agora ele entra no nível especializado. Isso serve para dilemas bioéticos, isso serve para comunicação difícil, quando você tem conspiração do silêncio, ou quando você tem situações mais graves de comunicação em que há um conflito direto, às vezes, quebra de vínculo. Pede ajuda para um especialista que só faz isso. Eu lembro na Covid, o povo me chamava, né, nas UTIs e tal. Imagina o colega da UTI estava lá, ó, e aí, Douglas, tô com um problema aqui, a família tá brava, o doente está sofrendo. Aí, para ele, né, isso no repertório dele, ele ia gastar um tempo que ele poderia cuidar de 3 doentes na UTI. Enquanto que eu já estou acostumado a trabalhar com isso, porque eu escolhi fazer só isso. Então, essa é a Mas chavinha. você também ficou pensando assim, né? Claro, eu super entendi. A gente acabou de ouvir da Marina, né, da oncologista que está aqui me conversando comigo, o quanto ela precisa dessas informações do além câncer, inclusive para tratar melhor. Mas e aí eu fico pensando um pouco assim, o quão importante talvez seja apresentar para o paciente: "Ó, não sou só eu que cuido de você, mas somos uma equipe olhando para você", até para que ele entenda que ele vai circular entre diferentes olhares e cuidados, né, Douglas? Exatamente. Porque eu fico pensando também assim, mas por que que agora, para conversar sobre esse assunto, você está passando a bola para o doutor Crispim e você não está conversando comigo? Eu esperava que eu fosse conversasse com você. Então, também o quão cuidadoso precisa ser essa transição, né, essa parceria no cuidado. Imagina se você deixa a coisa pegar mesmo É, para chamar o outro. é. Aí fala assim: então, agora que a coisa ficou Daí que pesada daí aqui, eu que tô te ela mandando pro daí outro. fica mais Fala assim: mas aí você abandono. vai me abandonar. É. Exato. Hoje mesmo eu estava discutindo que a taxa de permanência no domicílio, todo mundo, muitas vezes, quando a gente faz aula, assim, em auditório, pergunta assim: onde gostaria de passar os últimos dias? Todo mundo, na minha casa, É. ouvindo tal, Netflix. Aí, na prática, no Brasil, acontece invertido, morre na É. UTI, longe da família. Aí a gente percebeu que num serviço especializado de cuidados paliativos, né, dá aquele desespero na família no final, quando está próximo da vida, do fim da vida, e de querer levar para o hospital. E a enfermagem, a medicina sempre discutindo. E o que a gente percebeu? Que a inserção precoce do psicólogo no setting domiciliar, ou seja, atender, ele estudou para isso. Ele tem uma competência especializada. A gente percebeu que essa inserção reduz em muito a taxa de remoção dos doentes para o hospital naquele momento difícil, porque uma coisa é falar, outra coisa é Muito. ver o parente da gente próximo do fim da vida e falar: eu não vou aguentar. E quando o psicólogo está junto, diferente de quando o médico está junto, porque o médico também cuida, né? Mas o médico não é psicólogo. Então, eu acho que essa é a grande questão. A gente podia caminhar junto, e eu acho que é bom para todo mundo, porque normalmente tem uma resistência inicial, mas quando o oncologista acha uma equipe boa de paliativista para trabalhar junto, não larga mais. Não larga de jeito nenhum. Porque ele fala assim: não, ó, o doente está tranquilo aqui agora, vamos focar aqui no tratamento e a gente vai junto. E o efeito colateral da quimioterapia? Na casa do doente, É. de madrugada. É. Ele passa mal de madrugada e no fim de semana. E aí quem que vai cuidar? Vai para o pronto-socorro. Que hoje as grandes causas de internação de doente oncológico é sintoma descompensado, né? Sintoma que podia estar sendo controlado. Mas é isso que você acha que o paliativista pode entrar em cena? Com certeza, o paliativista pode entrar em cena em conjunto, né? O que os estudos mostram hoje? Cuidado paliativo precoce em conjunto aumenta concordância prognóstica, aumenta o atingimento de metas e estudos mostrando já o aumento da sobrevida do paciente oncológico. Assim, algum estudo já está mostrando que sofrer menos junto com o tratamento oncológico faz viver mais. Isso é muito bom. E a gente precisa usar isso.
Como que a gente usa isso? A gente tem demanda referenciada, que é como se a gente dissesse, o oncologista precisa chamar o paliativista. Mas esse modelo também é questionado, porque do mesmo jeito que se o doente tem um câncer, naturalmente as pessoas imaginam que ele precisa de um oncologista. Naturalmente. Se o doente tem critérios específicos, e a gente tem escalas que medem isso, naturalmente a gente imagina que ele precisaria estar com o paliativista. Mas a gente acaba amarrando isso no eu acho. O achismo, ainda mais dentro de uma especialidade tão requintada como é um oncologista, está fora de moda. Tem que ser ciência. Então, o que a ciência pede? A ciência pede para ter acompanhamento Mas precoce. esses critérios hoje já estão bem desenhadinhos? Estão bem desenhados, inclusive tem várias escalas, e tem escalas prognósticas, tem escalas para pacientes em tipos de câncer específico, né? Então é importante a gente imaginar que a combinação de alguns fatores, como alguns exames laboratoriais, performance status, estágio da doença, isso mostra aquele doente que já deveria estar em acompanhamento conjunto, pelo menos conjunto, né? Quando o doente está no final da vida, que o tratamento modificador às vezes não funciona, né? Ou seja, ele foi suspenso o tratamento modificador de doença. É bom esse seu termo, tratamento modificador de doença. Modificador de doença, Não é todo mundo que usa isso. O tratamento Ele é não muito consegue bom. mexer na doença. É. E aí, Porque o que você está dizendo o grande objetivo de qualquer tratamento do câncer é acabar com, tirar ele da frente, né? Diminuir, sumir, secar, controlar. A gente fala, né? O que o paciente fala, fique quietinho aí. frear. Exato, não para de crescer, né? Exatamente. Não sai mais daí, tá bom isso mesmo. Aí Exatamente. modificar. Dependendo das pessoas que a gente está conversando, esses termos não tem como a pessoa não entender, né? Ele não está modificando a doença. Ele para não de falar freia resposta mais. completa, resposta parcial, né? Sobrevida global, sobrevida livre de progressão. Ai! Como eu sou de Minas, então, para converter, eu falo que se a nossa linguagem não couber na linguagem da senhorinha lá da roça, nós não estamos cumprindo o nosso trabalho. Então, eu acredito que se a gente acredita em ciência e a gente acredita e tem os benefícios comprovados, tá aí para a gente usar, né? Então, demanda referenciada é um formato, mas eu já tenho oportunidade de trabalhar em serviços que a gente montou em que existe essa triagem do doente na porta. Então, ao chegar o doente e internar num hospital, já é feita uma triagem se ele tem ou não critérios para acompanhamento conjunto. E, naturalmente, o hospital, o doente vai acompanhando em conjunto as especialidades. Ai, Crispim, juro, eu acho sempre incrível te ouvir, mas eu tenho que te falar que a gente acompanha muitas e muitas e muitas histórias onde o sofrimento é muito grande, onde, né, onde realmente o paciente está sofrendo de dor. A gente tem uma bandeira importante dentro do Oncoguia, né, lá uma campanha que a gente não tira da rua, que a dor não faz parte. E todas as vezes que a gente vai ouvir, fazer pesquisa, a dor é muito presente na vida do paciente oncológico. E, né, e até deles reportarem de que eles ouviram do próprio profissional de saúde. Aguenta aí que a dor faz parte, sabe? E isso também para outros efeitos colaterais, né? Isso para outras situações que muitas vezes a gente já sabe hoje que são completamente manejáveis, evitáveis, controláveis. Então, ai, que duro. É triste, eu peço muito para os colegas não desistirem, e nem os doentes, porque é doloroso. Eu já passei por situação de chegar em hospital de grande porte, aqui famoso, em São Paulo, e tem uns princípios tão simples de controle de dor que, se a gente imaginasse assim, dor fraca, remédio mais fraco, dor forte, remédio mais forte. Só isso. A minha dor era excruciante. E eu ouvi do colega me dizer que, não, se for para usar morfina, se for para usar esse aí, nós não vamos poder. E a gente não merece passar por isso. Eu falo que não importa a sua história, você não merece passar por dor, por sofrimento a mais. E eu vejo, às vezes, o doente chegar e falar assim, não, eu só tô com aquela dor que é aquela dor normal. Não tem dor normal. Não tem, A não sei onde que a sociedade colocou isso, né? É triste,
É o que eu falei, o eu já faço é perigosíssimo, porque o colega que não sabe tratar e acha que está tratando é mais perigoso do que chamar ajuda. Então, eu não tenho problema nenhum de chamar ajuda. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, tenho colegas hoje no Brasil inteiro de tudo que é especialidade. Coisa boa é pedir ajuda, né, para a pessoa que sabe. E isso não faz da gente inferior. Eu acho que o oceano está embaixo, né? Então, o oceano é grande porque está embaixo, né? Então, a gente tem que cultivar isso muito dentro da medicina, né? A humildade. O paliativista, ele vai cuidar da dor ou muitas vezes ele precisa chamar o especialista de dor? Então, aí vem outro caso, né? Muito interessante essa pergunta. A maioria dos casos de sintomas, o paliativista ele vai conseguir controlar. Vai ter uma parte que ele não consegue controlar. E aí, quando ele não consegue controlar a dor, ele tem a humildade, a grandiosidade de chamar um super especialista super legal, que é o pessoal da dor, né? Então, eles vão conseguir fazer tratamentos invasivos, fazer procedimentos. Então, eu acho que também trabalha em conjunto, né? E tem muita gente da dor que depois estudou paliativo e hoje, imagina, é um paliativista especialista em dor, né? Grandes, admirados Existe também, colegas. então, entendi. Existe. E é muito bom, né? Quando eu já tive casos muito difíceis de controlar, então às vezes você está usando uma dose muito alta de medicamento no doente e você chama o colega para fazer avaliação, às vezes ele faz um bloqueio, ele faz um procedimento, o doente ali já elimina a dor, às vezes elimina também o remédio. Então, os recursos sendo bem usados, né, com responsabilidade, olha o tanto que a medicina está melhorando. Então, a gente, com tanto tratamento novo, imunoterapia, é saber usar o tratamento certo no doente certo. E não o contrário. Às vezes, nós temos uma fila de pessoas precisando de vaga de UTI e uma UTI lotada de pessoas morrendo que não vão sobreviver ali dentro e que, se Longe da voltasse no família. tempo, ela ia falar assim, eu não queria morrer aqui. É um paradoxo. E é um paradoxo caríssimo. E nós, contribuintes, né, Estamos pagamos por pagando por essa isso, né? espiral de sofrimento. A gente está fazendo um projeto esse ano que é a navegação de paciente. Então, hoje a gente tem atuação dentro de 2 hospitais do SUS aqui em São Paulo e tem sido para o Oncoguia de novo um divisor de águas, da gente estar de novo pertinho, olhando, né, no olho do paciente. A gente está fazendo a gente optou por fazer navegação leiga e nos 2 lugares a gente fica dentro de ambulatórios de especialidade. Então, o paciente acabou de chegar da rua, né, chegando pela primeira vez no hospital, e literalmente a segunda pessoa que o paciente vê é a nossa navegadora. E, obviamente, a gente está podendo olhar, Crispim, também para coisas que ninguém olha, que é os famosos determinantes sociais de saúde, né? Então, a gente está olhando para dinheiro, para comida, para filho, para situação familiar e dores aí importantíssimas. E vamos lembrar, a grande maioria desses pacientes chega com a doença avançada, que é, né, aí um dos grandes gargalos hoje que a gente tem no SUS. E juro, assim, muito sofrimento instalado, mas muito. Desde essa questão, né, de muitas vezes eu até consigo um tratamento, mas eu não tenho o que comer em casa, ou muita dor, realmente muita dor, com muita dificuldade dela ser, sabe, cuidada direito, do jeito que a gente está falando aqui, e outras questões, desde violência doméstica, filho, né, dificuldade de pagar o transporte para vir para o tratamento. E aí, óbvio, né? Acho que é isso que eu falo, já Tudo a tem ver. tudo isso, mais o câncer que cai na É. vida, né? Que o câncer também chega na vida de todo mundo. Não, eu fico perguntando às vezes, eu pergunto pro residente assim, quando é que acaba o seu trabalho, o seu turno? Ele, olha, eu já prescrevi o medicamento. Eu falei assim, então, mas não acabou. Sabe por que não acabou? Porque às vezes ele fez uma sugestão de conduta na conduta do colega, precisa o colega vir, acatar a sugestão,
colocar esse medicamento no sistema, alguém buscar na farmácia, alguém vir fazer no doente, para aí o remédio começar a fazer efeito, e aí a gente tem o resultado do nosso trabalho. E eu fico pensando, se a gente está falando de sofrimento, o resultado é que o nosso trabalho ele acaba quando o sofrimento estiver sendo tratado. Então, eu fico pensando, se o sofrimento não é só físico, né, e a dor social no Brasil ela é enorme, e agora eu estou lá na Associação Mundial, a gente tem a oportunidade de discutir, recentemente saiu um artigo sobre o cuidado paliativo na faixa de Gaza, né, Uau! e nas regiões como a Nigéria, Bangladesh. Então, a Uhum. dor social Uhum. ela é muito grande. Então, fala assim, não adianta você prescrever o melhor tratamento para o paciente e achar que você só tem duas variáveis, né? Que é a doença e o tratamento. A doença Uhum. está dentro de uma pessoa que está dentro de uma sociedade e a nossa sociedade nunca olhou para a dor social como ela sendo um determinante de saúde, né? E agora a gente começa a falar assim, olha, se não olhar, não vai, né? Não vai. É, você está falando de uma coisa que eu tenho falado também. Todas as oportunidades que eu tenho para falar para médico, que é o que que ele faz e como que ele se envolve com os problemas que o paciente enfrenta quando ele sai ali da porta do consultório, né? Que, Exatamente. que muitas vezes pode pôr a perder a prescrição dele, muitas vezes, né? Sim, justamente porque tem um mundão lá fora que interfere totalmente em tudo que ele está vivendo. E as pessoas acham que o determinante social é só para pessoas de baixa renda. E não é verdade. A gente está tendo a oportunidade de trabalhar pessoas que são usuários de substância de altíssima renda, Né? pessoas que têm problemas psiquiátricos, pessoas que têm problemas com a liberação de medicamentos no plano de saúde. Isso são É, determinante social também. claro. Essa é uma dor social real, né? Então eu acredito que olha a importância de discutir sofrimento, né? E aí troca a palavra sofrimento por paliativos, Uhum, né? Então acho que é uhum. por aí. Muito bom, muito bom. Então, eu quero ter o meu último pedido para você. Tem um monte de paciente que vai ouvir a gente. Que recado você tem para esses pacientes? Olha, primeiro, não desista de você mesmo. Nenhum sofrimento ele é secundário no seu tratamento. Você não merece passar por nenhum sofrimento a mais do que todo o fato de você já estar. Eu falo que é chato, teve esse chatice, é a sua luta, né, da doença. Então, eu não gosto nem de metaforizar como luta, mas eu falo assim, é a caminhada que você está tendo. Então, não desista, exija cada vez mais, porque a voz sua faz com que esse tratamento chegue a você e certamente acredite que o cuidado paliativo vai te trazer mais vida e vai fazer com que o seu tratamento seja mais tranquilo, uma caminhada mais tranquila, e isso não tem nada a ver com somente cuidados de fim de vida. E um beijo para você. Ai, meu Deus, se fosse a gente vai longe aqui, né? Então, ó, muito obrigada mesmo. Acho que estou encerrando mais essa conversa, tendo certeza que a gente está cumprindo o nosso papel aqui, que é desmistificar, mas também informar, sem dúvida nenhuma, inspirar. Estou super inspirada aqui com toda a nossa conversa. E, obviamente, que a gente tem um objetivo de que toda essa conversa também possa transformar, né, Crispim? Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a cada um de vocês que está aqui com a gente, acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, tá bom? Obrigada.